um novo caminho para Abraão e a sua descendência. Logo após a morte de Sara, né, em Gênesis 24, nós vemos um consolo para Abraão. E ele decide casar-se novamente. E ao casar-se novamente, ele tem outros filhos, que são chamados filhos de uma concubina, chamada Quetura. E é muito interessante aqui a gente enxergar isso, porque quando nós vemos o momento do falecimento de Abraão, nós temos uma lista de genealogias dele, que aparecem lá no livro de Gênesis. Nós sabemos que os caminhos escolhidos por Abraão talvez não foram os melhores comparados com os caminhos que Deus tinha para ele, né? E aí fica aqui um mistério, né? Quais seriam os caminhos que Deus reservou e separou para Abraão, pensando, né, no jeitinho abraânico que ele deu para tentar adiantar o processo. Bom, olhando para isso, nós vemos que realmente a Bíblia se preocupa em comunicar para mim e para você que a promessa se cumpre, pois é justamente o relato da morte de Abraão aparece no meio de duas genealogias. Então, justamente para dizer, né, que a promessa de Deus é cumprida e de que o Senhor foi fiel a essa promessa, justamente porque Deus prometeu que seria fiel, independente da nossa infidelidade ou dos nossos tropeços ou dos nossos erros, Deus continua sendo fiel conosco. E ele assim foi fiel, mostrando, né, que a sua preocupação é nos salvar mediante a fé. Olhando para a vida de Abraão, nós temos um homem muito instável, que viveu momentos e lapsos de fé extraordinários e momentos de falta de confiança em Deus também um pouco extraordinários do lado negativo. Mas algo é inquestionável em sua história, principalmente no momento em que ele morre. Deus cumpriu o que prometeu. Nós começamos a lição dessa semana perguntando: você acredita? Você confia? E quando nós vemos no final da vida de Abraão, nós vemos realmente Deus dizendo: eu existo, eu cumpro e eu faço. Lá no começo, quando ele ainda era um jovem, ainda junto de sua esposa Sarai, quando ele é convidado, né, a crer naquilo que Deus havia prometido a ele, talvez ele não tivesse ideia da quantidade de coisas que Deus ia fazer. O proteger em uma ida ao Egito, cuidar dele, mesmo diante de alguns problemas que ele mesmo causou, cuidar de seus filhos, cuidar de sua descendência, foi isso que Deus prometeu. Ele iria cuidar de tudo. Você sabe que às vezes a gente quer adiantar alguns processos. A gente quer tomar algumas decisões que não são os caminhos melhores que Deus preparou para nós. Talvez um dos conselhos que a gente veja aqui é que no momento em que Abraão foi descansar, talvez ele teve a última oportunidade de ver como Deus cuidou de tudo. E é essa a oportunidade que Deus quer dar para nós hoje. Não, peraí, eu não estou dizendo que esse é o seu último momento, ok? Mas se pudéssemos parar para refletir até agora em tudo que nós vivemos, Deus sempre cuidou de tudo. Quando nós permitimos que ele agisse, quando nós não permitimos que ele agisse, ou quando nós nos esquecemos que ele agiu. Ele sempre cuidou de tudo. Abraão teve a oportunidade de refletir sobre isso nos últimos momentos de sua vida. Nós podemos refletir sobre isso agora, ou em qualquer outro momento. Nunca esqueça que tudo que Deus prometeu, ele já cumpriu, ele está cumprindo e ele também vai cumprir. E se ele prometeu voltar para me levar e para te levar em um lugar onde não mais haverão tristezas, morte, enfim, destruições, é porque isso vai se cumprir. Creia nisso comigo. Senhor, ao ver a promessa de Abraão se cumprindo, ao vê-lo descansar e a sua genealogia aparecendo no texto bíblico, dizendo que realmente ele foi um pai de uma grande nação, nós vemos a tua fidelidade conosco. O Senhor é um Deus de misericórdia, e a gente sabe que durante a vida inteira do seu servo Abraão, o Senhor insistiu para que ele fosse transformado por ti. E de fato, podemos ver algumas evidências de que isso aconteceu. Mas o nosso desejo é que o Senhor também transforme o nosso coração. Transforma a nossa falta de confiança em ti em confiança de fato, crendo sem ver, pois oramos em nome de Jesus. Amém.